Boa tarde a todos, bem-vindo a esse bloco da tarde de palestras ao vivo no Emprega Tecnologia. É um prazer, uma honra estar aqui com a Huawei, uma gigante da tecnologia, que vai trazer a tecnologia 5G e o futuro digital para vocês. Eu estou aqui com o Wildênio Oliveira, engenheiro de telecomunicações, de tecnologia e produtos. Estou com a Milena Jordão, que é líder técnico na Huawei, a Kelly Cristine, que é especialista do RH, e a Luísa Ottoni, também do RH, que vão estar compartilhando com vocês aqui várias informações interessantes. Por favor, podem interagir no chat, fazer as perguntas e fiquem à vontade e aproveitem a palestra. Pessoal, a palavra está com vocês. Muito obrigado pela participação e bem-vindos. Obrigado. Boa tarde, gente. Estou aqui trabalhando, a gente trabalha na empresa de tecnologia e tem essa dificuldade para conectar. Desculpa o microfonia. Tem na tela aí para vocês? Está dando para compartilhar? Você está compartilhando inteira. Foi? Não foi. Caramba. Não está indo compartilhamento de tela de novo. É isso, eu acho que tem de fechar o áudio. Gente, só um minutinho. Pessoal, enquanto a gente não começa, deixa eu aproveitar e dar alguns avisos aqui para vocês. Só fazer esses ajustes ali na apresentação para compartilhar. Por favor, aproveitem a tarde de hoje. A gente tem a palestra da Huawei, na sequência a gente também tem mais uma palestra da Smarts. Quando a palestra da Huawei terminar, a equipe vai estar no stand da Huawei para tirar dúvidas adicionais de vocês com chats individuais. Lá vocês podem ver também todas as vagas da Huawei disponíveis no Emprega Tecnologia e também ver os conteúdos disponibilizados. Então, aproveitem quando eu encerrar aqui esse bate-papo para vocês aproveitarem no stand da Huawei mais algumas informações. Kelly, se você quiser me mandar aqui a apresentação, eu compartilho para vocês. Será que é? Ah, estamos vendo. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? O Dani, por favor, só coloque em tela cheia e só observar a relação da microfonia aí, porque está dando alguma interferência, por favor. Acho que é o meu aqui, deixa eu... Bom, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 5G, né? E falar um pouquinho sobre a trajetória da Huawei no Brasil, tá? Para quem não conhece a nossa empresa, né? Nós somos a maior empresa de tecnologia do mundo. A Huawei está presente no Brasil há 26 anos. Hoje a gente tem diversas vertentes assim de atuação. Antes a gente atuava basicamente focado no relacionamento com as operadoras móveis, tá? Provendo soluções e tecnologia. Vocês não conhecem, muita gente não conhece a Huawei, na realidade, pelo fato de entender que a empresa está por trás das operadoras, né? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que ela é uma das maiores
provedoras de soluções e equipamentos de telecomunicações. E aí a Huawei também tem outras vertentes hoje, né? Tanto na área de enterprise, voltado para a parte de negócios com as empresas, diretamente. A gente também tem a parte de consumer, né? Que é o consumidor final aqui no Brasil. Hoje não é o nosso carro-chefe, mas a gente também trabalha com produtos vendidos diretamente para o cliente. Então, tem muita gente que conhece os relógios, telefone, né? E aí a gente também tem a vertente hoje voltada para cloud, e também a vertente voltada para digital, tá? Pode passar, Luísa. Aí, bom, falando um pouquinho de mim, né? Como eu falei, eu trabalho aqui na Huawei já tem mais ou menos 13 anos, na realidade. Eu comecei como estagiária. A Huawei tem a perspectiva de contratar, né, e trazer potenciais aí para serem desenvolvidos desde aprendiz, estagiário, até, né, se formar a formação e trazer um profissional. E a gente foca nesse desenvolvimento dos talentos, tá? Então, a empresa ela está sempre focada em trazer sangue novo, que a gente costuma dizer. Então, desde do processo seletivo dentro do período de estágio, a gente já vem olhando para o candidato como um futuro profissional, né? Um futuro empregado da empresa. Então, a ideia é que a gente sempre use dos estagiários de uma forma que eles se desenvolvam e cresçam como um profissional. Aqui o estagiário ele não vai... Eu trouxe até a Luísa, né? Ela para participar junto com a gente, porque ela é estagiária de RH, mas o estagiário aqui ele não vai servir cafezinho, não vai tirar cópia, não vai fazer nada disso. Ele vai trabalhar sempre em linha de frente junto com o gestor, né? Sendo acompanhado e monitorado. Então, a ideia é que todo estagiário seja um futuro colaborador da Huawei, tá? Boa tarde a todos. Meu nome é Milena Jordão. Eu sou líder técnica da Regional Rio, aqui da Huawei, tá? Trabalho também aqui desde 2015. Também iniciei como estagiária aqui há muitos anos, né? Passei por diversos momentos, diversos projetos aqui que a gente trabalha no delivery, né? Nós somos orientados aqui, eu e o Denê, no Delivery and Service, no departamento de Network. Estamos aqui há bastante tempo, tanto eu quanto o Ivo, ele vai se apresentar em seguida. E durante essa nossa trajetória na Huawei aqui, a gente verifica que o nosso ambiente de trabalho é um ambiente extremamente dinâmico, né? E convidativo a gente a sempre sair da zona de conforto. Aqui eu costumo dizer que ninguém fica acomodado na Huawei e não falta aprendizado e crescimento, tá? É um lugar que eu me sinto muito privilegiada e muito contente de trabalhar, não só pela empresa em si, que agrega muito na gente, mas também pelo ambiente de trabalho, que é um ambiente extremamente harmonioso, é um ambiente de amizade, que a gente se ajuda, é uma verdadeira família, nós aqui da Regional Rio. Prazer em conhecê-los. Eu vou estar no chat aqui respondendo perguntas enquanto a Kelly e o Dani apresentam. Fiquem à vontade para perguntar o que desejarem, tá bom? Boa tarde, pessoal. Me chamo Wildenê, eu sou engenheiro de projetos aqui da Regional do Rio, né? Formado em engenharia elétrica, né? Especialista em soluções de infraestrutura para as redes de telecomunicações, né? Com foco nas estações de rede móvel da quarta geração e da quinta geração de telefonia. Já estou aqui também na Huawei há mais de 10 anos, né? Tive a oportunidade também de trabalhar em outros segmentos antes de estar nessa posição que estou hoje. Então, é uma característica da Huawei também dar oportunidade para que o funcionário ele realmente conheça todo o business da empresa, né? Conheça desde da linha de frente ali, lidando com os clientes, fazendo realmente o trabalho acontecer na entrega, né, das soluções para os clientes, como também na parte de conhecimento, desenvolvimento profissional, pessoal, técnico, né, de skills técnicos,
inclusive, né, envolvendo aí certificações, se assim for da vontade do funcionário, também está desempenhando e realizando essas certificações, tirando essas certificações. Então, vai ser um prazer estar com vocês aqui nessa live. Espero que a gente possa aqui transmitir o conhecimento para vocês da Huawei, né, e também dessa solução 5G, que de fato é o futuro, né, o futuro que a gente já vive hoje, né, já está experimentando um pouquinho dele, e a gente vai falar mais no decorrer da apresentação. Bom, vamos lá, gente. Falando sobre a presença da Huawei no mundo, né? Como eu falei no início, a gente tem mais de 207 mil colaboradores globalmente. A gente está presente em mais de 170 países. Somos o número 4 de investimento em pesquisa e desenvolvimento. A Huawei é uma das maiores empresas de patente do mundo, tá? A gente tem mais de 4 prêmios globais. A gente também atua mais de 55% dos nossos colaboradores são focados em pesquisa e desenvolvimento. A visão e missão é levar o digital para cada pessoa, casa, organização, para um mundo totalmente conectado e inteligente. E como eu estava falando no início, né, a Huawei tem um portfólio incrível, gigante. Então, mais de 3 mil produtos voltados para diversos setores da economia. A gente tem a parte que é voltada para o consumidor final, que a gente chama de consumer, né? O relacionamento com as operadoras e o relacionamento focado nas empresas, tá? Hoje, como eu falei, a gente tem o Digital Power, que também é uma área nova, a área de soluções automotivas inteligentes. A gente tem a parte de dispositivos de chip e etc. A gente tem também toda a infraestrutura relacionada à área de tecnologia e telecomunicações, né? E aí a gente também tem a parte de atuação em serviço de nuvem, com grandes concorrentes aí no mercado. Bom, sobre os negócios, né? A Huawei está aí presente com uma receita de vendas em mais de 99 bilhões de dólares. A gente tem um lucro líquido também aí com mais de 12 bilhões de dólares. Como eu falei, todo investimento de pesquisa e desenvolvimento é muito importante para a empresa, é isso que faz com que ela continue aí sendo a principal empresa do mercado, né, de tecnologia, porque ela é bastante agressiva com relação à pesquisa e desenvolvimento, tá? Hoje a Huawei também tem soluções automotivas, então focada para a gente investir em carros inteligentes. Quem tiver a oportunidade de ir à China e visitar aí, vai ver que tem até carro com o nome da Huawei hoje em dia. A gente teve aumento, né, na proporção de receita relacionada aos negócios de nuvem, então a Huawei está aí para com os principais concorrentes hoje. E globalmente falando, né, 35% aí da receita aumentada é na parte de consumidor final, tá? Bom, falando sobre segurança e privacidade de dados, né? A Huawei sempre foca na segurança tanto do cliente quanto interna. Então, a gente tem tudo voltado aí para sistema de gestão de segurança, segurança de produtos, todos ativos aí, né, no desenvolvimento de padrões de segurança. A gente tem centros Huawei de transparência e segurança cibernética, presente não só na Bélgica, Reino Unido, Alemanha, China e Canadá, tá? Bom, e aí falando sobre a presença Huawei do Brasil, tá? No Brasil, como eu falei, a gente está há mais de 26 anos, né? E aí, em 1997 foi quando a gente chegou no Brasil, e aí a gente teve essa escala, né? Em 1998 a gente iniciou as operações, primeira ligação GSM no Brasil foi em 2004. A gente começou com aqueles modem, né? Não sei se vocês lembram, mas foi um primeiro suporte de tecnologia 3G no Brasil. A gente teve a inauguração do nosso centro logístico, que é maravilhoso, tem robôs, é uma coisa incrível em Sorocaba, e foi em 2011. E em 2012 a gente deu o primeiro suporte de tecnologia 4G no Rio+20. Isso é uma coisa muito interessante. A Huawei tem presença em diversos eventos, né? A gente participa do Rock in Rio, a gente está por trás aí das operadoras do Rock in Rio, no Sambódromo, a gente participou das Olimpíadas. Então,
o foco é sempre prover para o consumidor final uma boa entrega, né? Quando a gente fala de telecomunicações, tá? A gente, como eu falei, apoiou a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos. Em 2019, a gente lançou o primeiro site em 5G, ninguém nem falava de 5G ainda em 2019, e a gente já estava experienciando isso junto aos operadores. E em 2020, a Huawei e a Vivo lançaram o primeiro centro logístico. Em 2021, a gente teve o primeiro laboratório de segurança cibernético junto com o Inatel, tá? Em parceria com o programa Women Tech também. A gente teve a inauguração da primeira fábrica inteligente do Brasil. E em 2023, né, a gente comemorou aí 25 anos, tá? Bom, e aí falando da Huawei no Brasil, né? Aqui a gente tem mais de 1.200 colaboradores. O que a gente fala como mais de 16 mil de geração de empregos indiretos? Pensando em empregos indiretos, hoje a gente atua com diversos parceiros, né, que são prestadores de serviço, além dos nossos clientes, que são as operadoras móveis. Então, hoje, né, se eu vou pensar numa carreira para um estagiário, ele pode ser contratado como funcionário da Huawei, ele pode ser indicado, né, para algum parceiro ou cliente, ou ele pode, inclusive, ser contratado para trabalhar como prestador de serviço, tá? Então, existem diversas perspectivas. Vocês, quando vêm trabalhar aqui na empresa, vocês têm uma enorme, né, networking, e isso faz com que esses contatos e essas conexões tragam maiores perspectivas de crescimento, né, profissional, tá? A gente contribuiu mais 13 bilhões nos últimos 5 anos com o Brasil. Toda a Huawei, né, 100% hoje, a Huawei atende as empresas de telecomunicações, então a Vivo, a Claro, a TIM, Oi, né, Vetal, Algarve, Zanetti. A gente tem mais de 1.000 clientes dentro dos setores verticais, e também a gente atua com pequenos provedores de serviços de rede, tá? Hoje são 5 escritórios regionais: Brasília, São Paulo é a sede, Rio de Janeiro, que é onde a gente está aqui, e Recife e Curitiba. Além disso, a gente tem centro de logística e unidades Fabris. Agora é com o Will Denis. Isso. Todos me ouvem agora? Beleza. Então, a gente vai entrar agora um pouco mais realmente no mundo desse 5G, né, que a gente apresenta para vocês como uma revolução aí na transformação digital do mundo. E, de fato, o 5G é essa transformação digital, justamente porque a gente estava acostumado, né, sempre acompanhando essas evoluções, né, quem acompanha a evolução lá desde o GSM, né, que é a segunda geração, até o 4G, ficava sempre aquela expectativa, né, das altas taxas de velocidade, né, transmissão de dados, você poder assistir um streaming aonde quer que você esteja, né, você conseguir, por exemplo, acessar aplicativos como Netflix, Prime Video, outros tipos de aplicações que você tem e que você demanda uma quantidade grande de dados. Porém, o 5G ele vai bem além disso. O conceito do 5G, quando ele nasceu, foi justamente para trazer, além dessa banda larga, né, 1000 vezes, como está aqui no slide, 1000 vezes mais rápida que as unidades anteriores, o 5G ele tem como pilar garantir uma baixa latência na rede, ou seja, você ter o mínimo atraso da informação, que é o que é uma das características que traz essa revolução, né? De novas aplicações que antes eram impensáveis você poder realizar. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. Coisas que eram realmente impensáveis e inimagináveis de você, né, no mundo que a gente estava vivendo no momento, vivenciar, né? Agora, com o 5G, isso é possível, né? Então, a garantia também da redução do consumo de energia da rede. Isso é uma característica que vem, na verdade, agregada ao 5G, né? Porque o 5G, ele propõe, além, né, da rede de comunicação,
também a experiência de utilização de outros tipos de equipamentos, outros tipos de devices, né, que estão, na verdade, às vezes relacionados a outros segmentos econômicos, mas que vão poder ser agregados dentro desse universo do 5G. Então, por exemplo, equipamentos que são ligados à energia elétrica, por exemplo, a rede de energia elétrica, que no caso vai possibilitar, né, uma gestão inteligente dessa cadeia de energia elétrica, né? Você utilizar equipamentos como as baterias, né, que a gente estava acostumado com aquelas baterias, né, mais antigas, aquelas baterias de chumbo ácido que eram utilizados muito em data centers, em equipamento, em salas de telecomunicações. Hoje você tem a revolução aí do lítio, né, que veio realmente bem pesado, bem inovador nesse ponto, né? A parte de gestão de consumo de energia, né, nas estações de radiobase, que é uma preocupação da Huawei, inclusive, que a gente tem essa gestão, que a gente agregue e traga também essa questão energética dentro do 5G. O 5G, ele também, dentro dos seus protocolos, dentro das suas características, né, a gente vai ter a agregação da inteligência artificial dentro desse universo do 5G, a gente vai ter a computação em nuvem, que a Kelly destacou aqui no início, a questão da Huawei ser uma das grandes techs na parte de cloud computing, né, do desenvolvimento de computação na nuvem. Então, a gente vai estar trazendo agregando o valor do cloud computing à transmissão de dados sem fio do 5G, né, que é a característica do 5G, é ser uma rede sem fio, né, ultra rápida. E aí, no caso, os outros dispositivos, né, que a gente tem aí os carros autônomos, né, a gente já se depara com determinados cases, determinados exemplos de utilização de carros autônomos, carros que são operados via rede 5G, sem um motorista humano, né? Então, totalmente computadorizado através da comunicação ultra rápida e de baixa latência que a rede 5G possibilita, né? Dentro da arquitetura do 5G, houve também, né, uma dissociação de dois tipos principais, que é o 5G NSA e o 5G SA. O 5G NSA ele foi importante, principalmente aqui no Brasil, né, junto às operadoras, as grandes operadoras de telecomunicações aqui do país, porque o 5G NSA ele propõe a utilização em parte da rede legada do 4G, que no caso já era bem homogênea dentro do território nacional. Então a gente consegue utilizar a parte de core, né, que a gente chama, que é onde acontece todo o processamento, tarifação, comunicação da rede, né, com as demais redes. Você consegue utilizar o core do 4G, né, você fazendo apenas uma atualização desse core, você conseguiria já implementar o 5G, então isso foi uma facilidade que foi encontrada aqui pelas operadoras, principalmente as operadoras que utilizavam os equipamentos de core da Huawei. Então foi um processo muito mais facilitado para o início do 5G. Então o 5G NSA, ele utiliza em parte a rede 4G, inclusive as estações radiobase do 4G, para poder fazer a parte de sinalização da rede, né? E aí, no caso, a parte de realmente de usuário final, né, a parte de experiência de uso fica por conta da estação radiobase 5G. O 5G SA, por sua vez, né, o segundo tipo ali de arquitetura, ele já propõe a utilização de um core totalmente 5G, ou seja, depois, né, dessa parte transitória de utilização do core do 4G, as grandes operadoras, né, já trabalhando firme no crescimento de suas redes, começaram a implementar, né, os equipamentos de núcleo de rede próprios do 5G, né, para a utilização do 5G, que ele recebe um nome também de 5G puro, né? O 5G SA recebe um nome aí popularmente como 5G puro.
E aí, no caso, é o 5G SA, que inclusive vai possibilitar muitas outras aplicações serem utilizadas, como a gente vai ver no slide a seguir. Bom, o 5G realmente é uma revolução do mundo digital, né? Ele vem junto dessa revolução, dessa transformação do digital, justamente pelas características que ele traz, ou seja, você ter um acesso remoto, de alta velocidade, de muito pouco atraso, e que possibilite você fazer operações de alta criticidade, né? Operações que eu digo no âmbito geral, você fazer vários tipos, você se utilizar de várias aplicações em ambientes onde você tem a necessidade de acessar algum equipamento ou realizar determinada atividade ou função de forma remota. Então, a gente tem aqui como uma das grandes aplicações que o 5G possibilita e traz, são as aplicações de VR e AR em multissegmentos. Quando eu falo multissegmentos, eu digo na área de saúde, na área de educação, né, na área de cuidado com as pessoas, na área econômica, ou seja, você abrange vários segmentos da economia, né, com a implementação das redes 5G, possibilitando, né, a gente vai ver muito isso num futuro próximo, e já é realidade, né, em muitos países, né, fora do Brasil, a utilização da rede 5G, né, com suas características de baixa latência, para realizar procedimentos médicos, né? Ou, por exemplo, para fazer um monitoramento remoto, um médico que, né, precisa acompanhar um paciente em uma ambulância, por exemplo, num caso de emergência, e que você consegue ali acompanhar em tempo real, né, praticamente sem atraso nenhum, a informação do paciente, né, por exemplo, pressão arterial ou alguma informação de monitoramento que está sendo feito ali na unidade móvel, né, da ambulância. Isso é um dos exemplos, fora as outras possibilidades, né, com as aplicações de realidade aumentada e realidade virtual que o 5G vai possibilitar. A revolução da indústria 4.0, a indústria 4.0 já é um termo muito utilizado hoje em dia, justamente porque, além da automação e controle, né, que antes já tinha sido implementado através, né, das grandes linhas de produção, né, os robôs que já, né, entraram com muita força aí nos anos 70, 80, né, com as grandes linhas de produção de automóveis, de eletrodomésticos e tudo mais. O 5G, ele agrega e traz a possibilidade, né, desse mundo da indústria 4.0, né, de você, por exemplo, fazer uma gestão de todo o seu processo de forma inteligente, né, com cruzamento de dados, né, com controle também, realizando o controle de fato das suas máquinas em tempo real, fazendo todo o controle de gestão ali do processo de produção. Por exemplo, a indústria identifica algum ponto de falha ou algum processo que está faltando algum insumo, e aí, de forma praticamente instantânea, aquela informação ela chega através do cruzamento de dados, né, do processamento de dados através da rede 5G, e você consegue operar, né, e administrar fazer toda aquela gestão do seu processo industrial, né, inclusive na parte de cadeia de suprimentos, por exemplo. O conceito de smart cities. Então, imaginamos que no futuro, né, já é realidade, é importante sempre a gente salientar isso, já é uma realidade, mas num futuro próximo, né, será uma realidade ainda mais latente e visível aqui no Brasil, né? Como a gente sabe, o 5G em determinados países, né, principalmente na Ásia, já é muito desenvolvido, né? As redes 5G já são muito desenvolvidas. Aqui no Brasil, a gente iniciou esse processo em 2022 com as grandes operadoras e tem continuado o crescimento dessas redes. Mas, como eu disse, a gente depende de vários fatores, inclusive fatores até que envolvem questão de licitações do governo e tudo mais,
que vão possibilitar, de fato, as nossas cidades, nossas capitais aqui no Brasil serem totalmente conectadas. Quando eu digo totalmente conectadas, é totalmente mesmo. Imagina que praticamente todos os serviços, sejam eles serviços públicos ou serviços privados, estejam integrados nessa rede 5G, e os equipamentos que hoje já, né, possibilitam você utilizar a internet das coisas, conectar esse aparelho, seja ele qual for, em uma rede de comunicação de dados, o 5G vai possibilitar que isso seja feito em muito maior escala, né? Já que a ideia, com certeza, é fazer 100% de cobertura do território nacional com a rede 5G no futuro, né? Principalmente nos grandes centros urbanos, onde está a grande concentração de serviços. E os veículos autônomos, que é uma aplicação clássica do 5G, né? Como a gente já vem destacando aqui, essas características, né, de resposta, de tempo de resposta da rede 5G, nos possibilita que um carro sem um motorista humano opere, ou, no caso, sendo operado remotamente por um humano, ele obedeça os comandos desse humano ou de um computador que seja, de forma totalmente instantânea, né, e consiga realmente trafegar num meio urbano, numa cidade, sem que haja qualquer tipo de falha, ou que aconteça determinado tipo de acidente, né? Então, é um outro exemplo de aplicação. Visto isso, tem alguns números aqui do 5G no mundo. A Huawei, hoje, ela já é presente em 60 capitais com infraestrutura totalmente da nossa empresa, da Huawei, né? 60 capitais pelo Brasil, pelo mundo, né, pela Europa, principalmente, pela Ásia. Nós temos várias capitais que a infraestrutura da rede 5G é totalmente Huawei, tá? A gente está falando aí de uma participação de 51%, né, das expedições de pedido, né, de rede 5G são para a Huawei. Bom, 5G no Brasil, hoje, diferentemente das licitações que tiveram do espectro, né, de frequências para a utilização da rede 5G ou para a rede 4G, né, a rede legada, que a gente tinha só as grandes operadoras muito conhecidas nossas, né, como a Claro, a TIM, a Vivo e também a Oi, né, que hoje já não está nesse conglomerado porque foi, no caso, partilhada entre as três principais operadoras que a gente tem hoje. Porém, o 5G ele trouxe essa licitação mais abrangente e mais regionalizada. Então, nós tivemos a introdução de novas operadoras regionais que também trabalham na construção da infraestrutura de rede 5G no Brasil. Então, a gente tem o exemplo da Brisanet no Nordeste, que é uma empresa que tem crescido muito, né? Tem a Unifique, que tem atuado na região sul, também com a expansão de uma rede 5G própria. Tem a Algar, né, que a gente tem também, é uma empresa já muito conhecida, principalmente no interior de Minas, né, que tem também desenvolvido a sua rede no território mineiro. Temos a Winit, temos vários outros exemplos. Aqui a gente tem citado algumas, mas a gente tem muitas outras, né, que estão também entrando nesse processo de construção de infraestrutura. Isso é muito importante para a velocidade que se quer, né, para a construção dessa rede 5G. Então, a Huawei é pioneira e inovou com as tecnologias aqui no Brasil do 5G DSS, que nada mais é do que um partilhamento do espectro de frequência entre o 4G e o 5G, né? Então, presta o carregador tá descarregado. Só para não desligar. Então, o DSS, né, esse 5G DSS possibilita você utilizar o mesmo espectro tanto para o 4G quanto para o 5G. Então, isso também facilitou muito a introdução da rede 5G aqui no Brasil.
O Massive MIMO, que é a característica das antenas da Huawei, as antenas ativas da Huawei, que possibilitam uma redução muito grande dos canais interferentes, né? Porque um dos grandes problemas, né, na verdade, são dois pontos, né, principais que a gente tem com relação a qualquer rede móvel, que é a questão do espectro de frequência, ou seja, quanto mais você tiver banda disponível, mais qualidade você vai poder dar a essa rede, e também a questão da interferência. Quanto mais você conseguir reduzir qualquer coisa interferente nessa rede, você vai melhorar significativamente a qualidade. E o Massive MIMO é exatamente isso. É você possibilitar muito mais canais de comunicação numa mesma antena, né? Muito mais inputs e outputs para que você faça um atendimento dedicado, né, àquela cobertura que você deseja para você conseguir níveis melhores de sinais e níveis melhores de qualidade. Bom, aqui a evolução tecnológica, é importante também destacar a diferença, né, que o 5G trouxe com relação à questão da compactação de equipamentos. Isso é uma tendência que a gente já segue por muitos anos, né, de compactação de equipamentos para as tecnologias futuras. A questão de peso, a questão também de consumo de energia, um equipamento que consome menos energia, né, que tem realmente um fator ali de preocupação ambiental e sustentabilidade e sustentável, né? E a questão de eficiência no que tange a proposta, né, do equipamento, que é fazer a cobertura do território, fazer realmente o sinal chegar a todos. Bom, nós temos alguns cases aqui de utilização do 5G no mundo e no Brasil. Eu vou passar rapidamente, porque assim, são muitos cases, são muitas possibilidades que o 5G traz. Então, você consegue utilizar, né, a tecnologia 5G, por exemplo, para fazer um monitoramento de plantações, de grandes plantações, né, na agricultura. Você consegue fazer a gestão da produção de minerais, né? Você consegue fazer a gestão, como a gente falou, e o controle da sua manufatura, né, da sua fábrica, do seu maquinário, totalmente conectado a uma rede 5G. Você consegue fazer com que os portos operem de forma inteligente, de forma eficiente. Você melhora a eficiência, né, de cadeia produtiva e de processos em qualquer área que você consiga implementar uma rede 5G ou agregar a rede 5G àquele processo. Então, a gente tem aqui a questão da mineração digital, um dos exemplos aqui é o controle, vídeo chamadas HD subterrâneas. Imagina, né, uma coisa impensável há anos atrás, você conseguir fazer uma operação em loco com um profissional, por exemplo, ou com um drone que seja, através de uma videochamada ou da cobertura de uma câmera, né, nos túneis de mineração subterrânea e tudo mais. Olha a possibilidade que o 5G traz. Nos portos, né, os portos inteligentes, você fazer o controle de maquinário, a ordenação do processo, contagem de containers, tudo isso via 5G, não mais nos processos manuais ou sistemas independentes que cada porto ou cada segmento utilizava, ou cada empresa utilizava para o seu próprio controle. Não, hoje você consegue, por exemplo, ter uma plataforma integrada em determinado porto e essa plataforma integrada agregar ali, né, todas as empresas que participam ou que operam naquele porto e toda a gestão, né, de transporte, logística, chegada de containers, saída de containers, contagem, todo esse processo feito através da rede 5G. Bom, case 5G na Huawei, né? A gente tem aqui um dos cases que são muito divulgados, tá? E vocês conseguem procurar
facilmente aí na internet encontrar esses cases. Tem até reportagens de, de TV, né, de TV aberta, inclusive, falando e mostrando como que o 5G revolucionou a fábrica da Huawei, né? Então, todo o processo de logística, todo o processo de separação de materiais sendo feito através de uma rede 5G, né? Os robôs ali, os robôs de transporte, que tem até uma foto aqui de exemplo, né? Que a gente consegue ver, fazendo o transporte, a separação do material totalmente de forma autônoma através da rede 5G. Ou seja, você programa, né, a separação de itens, né, e você consegue fazer ali todo o processo produtivo e separação de materiais através de robôs. Você não tem a necessidade de ter humanos ali operando toda essa parte de separação do material e contagem, inclusive, do material. A gente tem aqui os casos de manufatura inteligente, mineração inteligente. Isso aqui, todas as parcerias que a Huawei tem hoje aqui no mercado brasileiro. Então, a Huawei, como a Kelly falou, ela trabalha tanto com as operadoras, com as grandes operadoras de telecomunicações, como também com as empresas no enterprise business, né? Então, você tem ali toda uma ramificação de negócio para poder atender órgãos governamentais, bancos, empresas de mineração, empresas produtoras de petróleo. Então, tem toda uma ramificação, vários braços, né, que alcançam e levam a tecnologia da Huawei até essas pontas também. Isso é importante porque a gente leva também o desenvolvimento da tecnologia, o avanço da tecnologia para dentro das grandes empresas brasileiras. Bom, e o objetivo da Huawei, com certeza, é garantir, tanto no mundo quanto aqui no Brasil, a expansão da conectividade, né? E o objetivo hoje da Huawei é, com certeza, alcançar toda a população brasileira, como nunca antes, né? Porque com a expansão do 4G, a gente também já tinha o discurso de levar esse sinal 4G a todas as cidades. As operadoras já divulgaram números que realmente mostram presença em praticamente todos os municípios, né, do Brasil. Só que com o 5G, como a proposta do 5G vai além, né, o objetivo realmente é levar a todo e qualquer lugar. E para isso, né, a gente tem aqui uma perspectiva de evolução da quantidade de estações radiobase, né, de, como a gente chama aqui, de sites, onde a gente tem ali a transmissão do sinal 5G. Atualmente, em 2024, a gente tem em torno aí de 2.000 sites, né, agregando aí todas as operadoras, tem cerca de 2.000 sites, e a perspectiva é que até 2029 a gente já tenha praticamente toda a rede das operadoras em todas as localidades do Brasil com cobertura 5G na frequência de 3,5 GHz, né, que é a principal banda hoje, com a principal largura de banda também que a gente tem para a utilização do 5G SA, que é o objetivo das operadoras, né? Como a gente falou lá naquele slide, iniciou tudo com o 5G NSA e agora aos poucos as grandes teles, né, as grandes operadoras vão assumindo o papel fundamental de implementar o 5G SA, o 5G puro, né, como é popularmente conhecido. E aqui um exemplo, né, do que a Huawei faz, né, em determinadas localidades. Isso daqui é um exemplo muito legal da solução Rural Star, né, que é justamente você fazer com que esse site com a energia totalmente limpa, né, a produção de energia de alimentação dos equipamentos seja totalmente limpa através da energia solar e você consiga levar sinal e cobertura, né, móvel a uma região muito afastada, né, uma região muito isolada, você consiga garantir ali cobertura e sinal de rede móvel com experiências, né, de uso realmente boas. Então imagina que um simples poste aqui com os equipamentos
instalados nele com a antena aqui para fazer a cobertura de uma comunidade rural que não tinha, né, até pouco tempo, por exemplo, sinal de internet. Então, isso mostra a preocupação da Huawei e o objetivo da Huawei de estar presente, né, com a sua tecnologia 5G em todos os locais. O EBG Brasil, né, o Enterprise Business da Huawei, alcança, como a gente falou aqui, grandes produtores, né, de commodities, como a Petrobras, a Vale, né, as empresas de energia, os grandes bancos do nosso país aqui, órgãos governamentais, polícias. A Huawei ela trabalha para alcançar toda e qualquer tipo de empresa ou segmento econômico com as suas tecnologias. Então, a gente trabalha hoje, né, com esse segmento de EBG, alcançando todas as empresas possíveis, seja ela privada ou pública, aqui no Brasil. E como a gente falou lá no início, né, além da questão do sinal, da construção da rede, existe também a preocupação de revolucionar a questão da energia, né? Então a Huawei, ela recentemente, tem mais ou menos 2 anos, criou um segmento de Digital Power, né, que traz justamente a transformação digital no mercado de energia também, com soluções de energia limpa, né, com energia sustentável e também, por exemplo, a questão dos carros elétricos, né, a integração de tecnologias de bit, watt, calor para motores e baterias digitalizadas, né, o Digital Power Cloud, ou seja, você ter todo um ecossistema de energia que possa ser também monitorado e compartilhado, né? Você consiga fazer uma operação inteligente do sistema de energia e direcionar as cargas de energia, por exemplo, de um lado para o outro, conforme a necessidade que você tenha em determinadas regiões, por exemplo. Desculpa. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, a produção de energia de algumas usinas brasileiras e como que a Huawei ela pretende trazer, né, a sua tecnologia no solar, né, e também nos seus grandes data centers. A Huawei também tem um segmento muito forte que tem trabalhado no mundo inteiro, que são os data centers, você fazer a distribuição do processamento, né? O que antes a gente tinha agregado em uma determinada região, em um determinado centro, né? Você hoje tem, né, a possibilidade de desagregar, né, de diluir esse processamento de dados através de data centers em várias localidades que agregam também a revolução do Digital Power. Tá? É um outro segmento que a Huawei entra forte com o 5G. E o Huawei Cloud, como a gente falou, há alguns anos atrás a gente teve essa revolução do cloud, né? Do processamento em nuvem, da computação em nuvem. Então, hoje, né, com o 5G, a gente tem essa possibilidade totalmente ampliada, né? De você conseguir novas redes, novos clientes, novos parceiros. E é isso que a Huawei busca a todo momento, fazer com que realmente, né, a sua tecnologia chegue a todos, seja ela através de um uso pessoal, né, de um cliente 5G de uma determinada operadora, como também para grandes empresas que precisam ter a sua rede cloud, por exemplo, totalmente estruturada para fazer a sua operação no território nacional. Tá? Então, eu finalizei aqui, a Kelly agora vai falar de alguns projetos aqui da Huawei. Eu vi. Bom, rapidinho, gente. Eu sei que a gente tem pouco tempo, já estamos atrasados aí. A ideia é só apresentar um pouquinho sobre os projetos que a Huawei tem, né? Algumas pessoas perguntaram até no chat a respeito disso. A Huawei tem um projeto chamado Tech for All, que é junto com a Unesco, tá? Em cooperação com a Unesco, voltado para fornecer educação por meio da digitalização e infraestrutura escolar. Então, ela dá subsídio aí às escolas públicas, enfim, tem um alcance de
ensinar também os professores, né, tecnologias e capacitar o mercado de trabalho, né, trazer esses conhecimentos ao mercado de trabalho. Então, além do Tech for All, né, a gente também tem diversos outros projetos que são chamados de ecossistema de talentos. Então, a gente tem a ICT Academy e a ICT Competition, que inclusive tem como premiação levar os estudantes para países da América Latina, para a China. Então, é um programa que oferece certificação e treinamento em nuvem, 5G, tudo isso que a gente falou aqui. Se vocês procurarem, né, nas nossas redes sociais, acompanharem, vocês vão ver que quando abrir as inscrições e quando tiver a oportunidade de vocês poderem participar. A gente também tem uma Women Tech, que visa promover a inclusão feminina, a capacitação feminina. Esse projeto, desde 2019, já foi implementado em mais de 50 países. A gente tem o Seeds for the Future, que é um carro-chefe aqui, principalmente para os nossos estagiários que adoram, né? Ele é focado para estudantes das áreas de tecnologia e estudantes universitários que visam desenvolver talentos locais. E ele também premia de forma a você ter a oportunidade de viajar internacionalmente, com tudo pago, além de toda a exposição que você tem dentro do programa, né? Toda a capacitação que ele promove. A gente também tem parceria, como eu já falei, com as universidades de laboratórios, tá? Então, a gente tem mais de 52 laboratórios de desenvolvimento. A gente participa de feiras de emprego, como a gente também participa junto às instituições. Então, caso venham ter outros convites, vocês queiram que a gente faça palestra, a gente também vai, tá? Promover não só conhecimento sobre as áreas relacionadas à tecnologia 5G, mas também sobre empregabilidade. E a gente também oferece aí educação em áreas remotas, tá? A Huawei já fez mais de 490 capacitação de jovens que não trabalham e nem estudam, né, através desses projetos de educação. Eu queria agradecer, porque... É o último slide. Eu queria agradecer a vocês pelo tempo. Como a gente não vai ter tempo para responder dúvidas, eu e a Luísa, a gente já está disponível lá no chat, o Wildenê e a Milena também vão entrar. Então, caso vocês tenham dúvidas sobre a empresa, dúvidas sobre tecnologia, dúvidas, enfim, sobre empregabilidade na nossa empresa, fiquem à vontade para fazer contato com a gente por lá, tá bom? Muito obrigada a todos, viu? E desculpa aí a correria, espero que tenha ficado tudo claro. Kelly, Wildenê, Milena, Luísa, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Emprega Tecnologia. Foi um prazer ter a Huawei aqui com a gente. Realmente o tempo é curto, mas por isso que a gente tem as soluções integradas, né? A gente sai da palestra, pode ir para o stand, a gente tem acesso aos conteúdos, acesso aos chats. E o bacana, pessoal, é que vocês conseguem assistir a próxima palestra, que começa em 5 minutinhos da Smarts, e ao mesmo tempo fazer o chat no stand virtual. Então, vocês conseguem trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Não percam agora a palestra da Smart. E é super bacana para eu receber vocês aqui, Kelly, porque eu sou de telecom. Eu sou engenheiro de telecom, fiz minha carreira na Embratel e acompanhei a implantação da NGN na Embratel com a Huawei. Então, rever esses momentos e estar em contato com vocês aqui é super gratificante, além do que, com certeza, foi para os participantes. E eu vi a quantidade de perguntas aqui que a Milena ficou respondendo ao longo desse bate-papo. Gente, espero tê-los de novo no Emprega. A gente não para, são eventos sequenciais, vai ser sempre um prazer recebê-los por aqui. E, pessoal, daqui a pouquinho a gente começa a palestra da Smart e o pessoal da Huawei está esperando vocês lá no stand, ok? Um abraço a todos, até a próxima.